Eu vou ler o verso 10, a partir do verso 10. Diz o seguinte: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor fora servir os egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vos vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia? Então deixa eu orar para essa palavra ser abençoada nos nossos corações. Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor ministrou a tarde toda comigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tira as escamas da mente, dos olhos e dos ouvidos dos seus filhos. Tira do coração, Senhor, e que essa palavra traga mudança, Senhor, seja como flecha certeira, trazendo mudança, Senhor, livramento, proteção para o teu povo. Deus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Me usa nesse altar. Me usa nesse altar, e que eu possa trazer a mesma intimidade que tive hoje à tarde, manifestada nessa noite, no nome poderoso de Jesus, amém. Eu posso ouvir palmas para o Senhor? Todo mundo preparado? Preparado mesmo? Então olha no olho do irmãozinho que está do seu lado aí. Olha no olho, bem fundo, de frente mesmo assim, bem. Diz para ele assim, ó, o pastor está mandando. Então eu vou falar. Fala agora: seu fraco, vacilão, a tua sorte. Olha no olho, não olha para mim não. Olha no olho e fala: a tua sorte é que Deus te ama e Ele te conhece. Olha aí, fala para ele. Ele sabia da tua vacilação, seu abobado, mimizento. Não, vocês estão com medo de falar. Olha no olho dele e fala: mimizento. Fala para ele agora, profetiza na vida dele, fala: todos os inimigos que você vê hoje, nunca mais tornareis a ver. Glória a Deus. Foi o Senhor que mandou. Porque vocês acham que eu vou sofrer sozinho? Ele falou de tarde para mim: seu mimizento. Falei: vou descontar no povo. Ele falou: seu abobado. Falei: então vou chamar eles tudo de abobado também. Mas essa passagem fala esse livro de Êxodo, fala da saída do povo do Egito. Deus já tinha separado o povo e já tinham passado as 10 pragas. E nessas 10 pragas Deus já tinha vencido 10 potestades. 10 potestades no Egito. E todas as vezes que Deus vencia uma potestade, a palavra diz que ele endurecia o coração de Faraó para a próxima dificuldade, a próxima batalha, para a próxima praga. Para que isso, pastor? Porque Deus se manifestou para que todo o povo voltasse a se lembrar de um Deus de poder, um Deus que tinha poder sobre todo o principado e toda a potestade, e um Deus que se manifestou não para aparecer, ele se manifestou no Egito para liberar o povo e para mostrar para você que Deus pode todas as coisas sobre qualquer inimigo. Quantos estão entendendo? E aí
Depois dele derrotar essas 10 potestades, inicia-se o processo de partida, o processo de saída do Egito. E aí como é que o povo estava? O povo estava todo animado, feliz. Nós éramos escravos, hoje nós vamos sair livres do Egito. E nós vamos sair livres do Egito, a palavra diz que não ficou uma unha sequer para trás. O povo saiu com tudo do Egito, não ficando nada para trás. Só que, porém, Deus conhecia os vacilões. Diga eu. Tem gente que não falou, eu quero que todo mundo fale. Eu vou repetir. Deus conhecia os vacilões. Diga eu. Isso. Deus sabia que quando o negócio apertasse, você, que o povo lá atrás, ia meter o pé. Eu tô estilo pastor Gustavo hoje, né? NTLH. Então abre a sua Bíblia, vira uma página na sua Bíblia, no capítulo 13, verso 17. Deixa eu mostrar para você como que Deus sabia que nós éramos vacilões. Nós somos vacilões. Diz o seguinte, 13, 17. Tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos, posto que era mais perto. Pausa. Existia um caminho mais perto, existia um caminho mais fácil, mas Deus não levou o seu povo pelo caminho mais fácil, nem pelo caminho mais perto. E aí você começa a dizer, é por isso que comigo é mais difícil, pastor? Eu vou dizer, É por isso que com você, que para mim, que somos povo de Deus, o caminho não é fácil. Mas tem motivo, continua. Para que, porventura, o povo não se arrependa. E vendo e torne ao. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente essa noite, que Deus conhece o nosso coração vacilante, e sabe que se o caminho for fácil, na primeira guerra, porque Ele está dizendo que vai ter guerra, Ele está dizendo que Ele te livrou do Egito, Ele te leva por um caminho mais fácil, e você aceitou Jesus, e você estava no Egito, trabalhando e servindo a principados e potestades, não tendo a bênção de Deus, e Ele te leva por caminhos tortuosos, e a palavra de Deus vai dizer que Moisés leva o povo para subir montanha, para descer montanha, para andar por vales, e sobe montanha e desce montanha, para que o povo, se arrependendo, não saiba voltar. Porque ele diz, vendo a guerra. Então, se ele diz vendo a guerra, é porque terá guerra. Ele não te prometeu que não ia ter guerra. Ele te prometeu que você seria liberto dos teus inimigos, mas tem uma parte que é sua e que é minha, que nós temos que fazer. Ele venceu as potestades no mundo espiritual, ele venceu manifestando, mas nós temos que fazer a nossa parte. A igreja está aí? Diga amém. E aí ele continua, pula para mim para o verso 21, ele diz, o Senhor ia diante deles, durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. E aí sou eu e você. Acabamos de ser libertos, acabamos de sair daquele primeiro momento que Deus chama a gente. E obviamente quando nós saímos, estamos no primeiro amor, estamos naquele primeiro movimento de ver o mundo espiritual se manifestar a nosso favor. Nós olhamos e vemos nitidamente a coluna de fogo.
Nós vemos durante a nossa noite. Durante o dia vemos a nuvem. E olhamos para aquela nuvem, para a coluna de fogo e dizemos, normalmente, é por ali, o caminho que eu estou fazendo é esse, o Senhor quer que eu faça esse. E nós, voluntariamente, com um coração disposto, porque acabamos de ser libertos do Egito, dizemos, glória a Deus. E saímos cantando. O Senhor vai na frente, eu vou atrás. É que eu não sei cantar, nessa hora o pastor João tem uma vantagem danada. Eu não lembro nem a letra da música. Eu não vou me arriscar não, que vai ser ridículo. Eu não vou fazer isso não. Mas nós vamos cantando. Nós passamos pela prova dando glória a Deus. E a gente vai. Porque acabou de acontecer um milagre. E você está vendo a coluna. Ou você está vendo a nuvem. Só que nossa visão é limitada, amém? Nossa visão é limitada porque Deus sabe exatamente o caminho que temos que percorrer até a terra prometida. E Deus sabe exatamente que o diabo, ele foi vencido no mundo espiritual, mas ele vai te tentar, ele vai procurar e vai tentar se levantar contra a sua vida todo o tempo, te trazendo desânimo, te trazendo, Deus sabia e falou, leva ele pelos caminhos tortuosos para que eles não queiram voltar. Porque quando Deus te entrega alguma coisa, querido, é para todo sempre. Não é para você retroceder, não é para você voltar. Só que Deus tem estratégias, e Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que Deus tem estratégias que você não conhece, que os seus olhos não alcançam. Deus tem estratégias e faz movimentos que os teus olhos não podem ver, porque a minha visão e a sua visão é limitada. Mas o Senhor sabe o caminho da terra prometida. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E aí leiam comigo o verso, passa para o 14 e vamos ler. Eu quero ler o 2, 1, 2 e 3. E aí diz assim, o 14 começa assim: então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Olha que loucura. O Senhor disse, fala aos filhos de Israel, retrocedam. Quem estava mandando voltar? O diabo? Deus estava mandando voltar. E aí ele continua, e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Midigol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampeis junto ao... Então vamos lá, realizem comigo. Eles já estavam num lugar favorecido, e o Senhor manda retornar. Entenda, querido, eu preciso que você visualize. O Senhor manda retornar, e mandam eles acampar em frente ao monte, e na beira do mar. Então quem levou o povo para aquela localização foi o Senhor. Estão acompanhando? Continua lendo comigo. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Querido, eu estou aqui para dizer para você essa noite que alguns passos que você dá para trás são orientações de Deus na sua vida. São orientações de Deus para confundir o inimigo, para confundir o diabo. E aí eu vejo pessoas dizendo, e desanimadas, e fala, pastor, eu estou desanimado, porque eu comecei uma célula, e a célula cresceu, e eu botei um líder, eu multipliquei, e o líder cresceu, e estava indo tudo bem, pastor, quando eu vejo, já saíram 2 daqui, saíram 1 dali, pastor, eu estou desanimado. Não desanima não, querido, o Senhor é contigo. Talvez esses que o Senhor
retirou da tua célula foi para 2 motivos. Um, para ensinar ele que ele precisa de relacionamento, e outro para testar a tua fé, para ver se você ia continuar ou você ia desistir. Não desiste do teu marido, porque você tem orado por ele, ele disse que vinha na igreja, e de repente ele disse que não ia mais, e você vê ele com uma lata de cerveja aberta. Não desiste não. Isso pode ser estratégia, porque o diabo pode olhar para isso e falar assim: ah lá, ele está tomando uma cerveja, e agora que eu vou com fúria, é agora que eu vou com ira por cima dele, porque eu vou quebrar o laço de toda a resistência que a mulher dele tem feito. E olha só, eu posso te dizer que isso é estratégia de Deus, porque a palavra garante para a gente que é estratégia de Deus, e eu vou te provar isso essa noite. Porque Deus venceu no espiritual, Deus venceu as potestades, mas você tem que ser canal de fé para mostrar ao inimigo que você é fiel ao Senhor. Estratégia do Senhor. Estratégia do Senhor. Pastor, como? Estratégia do Senhor. Porque quando o diabo vê que você está perdendo, quando o diabo vê que você está desanimando, ele vem com a fúria toda. Acompanhe comigo, eu quero ler a partir do verso, eu vou ler o 4, vou ler a partir do 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os E quando a gente pensa que está difícil, a gente entende que foi o Senhor que botou Faraó atrás da gente. E quando você pensa que não está aguentando mais, que você levanta e fala: meu Deus, eu não aguento mais essa derrota, eu não estou aguentando mais essa batalha. Para que o Senhor me mandou para trás da montanha, de frente para o mar, povo escravo no meio do deserto? Tu acha que alguém sabia nadar? Não sabia. E é igualzinho você. Você pensa, quanto mais eu batalho, mais a batalha piora. Quanto mais eu luto, mais parece que fica difícil. Quantos aqui já tiveram essa sensação? Porque eu já tive. E aí você pensa, eu estou entre a montanha e o mar, Faraó está vindo, eu vou perecer, eu não vou suportar, eu não vou aguentar mais isso. Aí você vem para a palavra e diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Quando você entende que está ficando pior porque o Senhor autorizou Faraó a te perseguir. Querido, nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente para entender que tem propósito nisso. Que Deus jamais ia autorizar uma perseguição à tua vida, alguma coisa ficar difícil na tua vida, se você não tivesse capacidade de vencer essa luta. Só que tem que vencer na forma que o Senhor quer, tem que vencer como o Senhor propõe. Porque deixa eu te explicar, tem a parte B do versículo. Lê comigo. Depois de os persiga, diz assim, ó: e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim os fizeram. Querido, deixa eu te explicar. Deus não te colocou numa situação de derrota, numa situação de aparência, luta insana, onde você está perdendo as suas forças, para Ele se glorificar na tua morte. Deus se glorifica na tua vitória. Então não importa se você está diante da montanha entre o mar, se Faraó está te perseguindo, se para você está dizendo não dá mais, eu não consigo, a pressão está muito grande. O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele se glorificará abatendo o Faraó diante dos teus olhos. Porque Ele não te colocou na situação em frente a Piairote, no lugar de Piairote, para que você pereça diante de Faraó.
Porque se você acreditar nisso, você acredita num Deus que prepara emboscada para que você esteja onde você está. Você acredita num Deus que prepara ou te prepara, te libertou do Egito e te prepara para que você morra nas mãos de Faraó. Se você não entender a capacidade de Deus de te dar a vitória aonde você não vê solução, você crê num Deus mau. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então eu tenho autoridade para subir aqui essa noite e dizer, e eu vou te explicar isso, que você não se colocou nessa situação para que você pereça diante do Faraó. Eu estou aqui essa noite para te dizer que a batalha só piora e você, com sua visão limitada, não está conseguindo ver que o mar vermelho vai se abrir, mas o mar vermelho vai se abrir na tua vida. Só que Deus embaralhou o caminho e você tem olhado para trás e tem falado, eu não consigo nem voltar para onde eu saí, porque Deus sabe que eu sou fraco, que você é fraco, que chegaria uma hora que você gostaria ou você pensaria em voltar, e você pensaria em dizer, por que eu estou vivendo essa batalha? Por que eu estou vivendo essa luta? Por que eu estou passando, depois de tanto tempo servindo ao Senhor, crendo no Senhor e crendo que Ele me livraria do Egito, e isso demorou 430 anos, por que Ele me colocaria nessa situação para morrer? O Senhor não te colocou nessa dificuldade, nessa batalha, nessa caminhada para que você pereça. Ele te colocou nessa batalha para que o nome dele seja glorificado na derrota dos teus inimigos. Ele te colocou nessa batalha para que o nome dele seja glorificado na derrota dos teus inimigos. Só que Faraó está enganado, o inimigo está enganado a teu respeito, que ele está achando que você vai perecer. E aí o capítulo continua, verso 5 diz, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, olha que interessante, sendo anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, e mudou-se o coração de Faraó. Então mesmo você, tendo sido liberto do diabo, das mãos do inimigo, tem sempre um inimigo doido te olhando para saber as tuas atitudes, para voltar e correr para Faraó e dizer, ah lá, ele está fraco, corre atrás dele que ele vai ceder. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse. Querido, o inimigo tem fúria na tua vida. Quando você entregou os seus caminhos na mão do Senhor, tem uma hora que ele olha para você e diz, que é isso? Como é que eu permiti? Como é que eu perdi o Naninho? Como é que eu perdi a Débora? Como é que eu perdi a Tati? Como é que eu perdi essas pessoas para o diabo? Eu não vou admitir, eu vou atrás. Aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os cavalos do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Essa perseguição que está acontecendo sobre a tua vida, querido, deixa eu te explicar, é vontade permissiva de Deus, mas não é para que você sufoque, não é para que você morra, é para que o nome do Senhor se glorifique diante da queda dos teus inimigos. Eu vou te mostrar isso. 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os
seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram. Repete comigo, e os alcançaram. Sabe onde os egípcios alcançaram? Continua lendo aí. Juntos ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Mas não foi Deus que mandou? Você está lá? E é lá que o inimigo te alcança? Que confuso. E agora? O inimigo me alcançou. Quem tem dúvida que está aonde Deus não queria? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem tem certeza de estar aonde Deus quer que você esteja? Querido, se você está onde Deus quer que você esteja, esse lugar não é lugar de derrota, é lugar de manifestação de poder. É lugar onde Deus vai se manifestar sobre a tua vida poderosamente. Para você poder testificar, eu vi manifestação do poder de Deus na minha vitória. Quantos estão entendendo? Porque você não viu o milagre, não quer dizer que Deus não está preparando a tua vitória. Não é porque você está entre a montanha e o mar que Deus não está preparando a tua saída. Mas tem um propósito, tem um porquê que a água ainda não abriu. Tem um porquê, porque o mar não se abriu. Querido, eu quero te falar que hoje à tarde eu falei para Deus. Falei, o Deus, no mar não se abriu por quê? Só quer me matar do coração? Porque parece que tem hora que Deus está querendo matar a gente do coração, não parece? Porque o povo está ali, ó, entre o mar e o monte, e o pessoal começa a falar, ó, os olheiros que estavam lá no alto do monte, falam assim, ó, desce e diz, Faraó está vindo, com carro pra caraca, e tem guerreiro pra caraca, e ele está furioso, e aí já começa alguma coisa dentro da gente dizendo, não vamos conseguir, vai dar ruim. E agora, como é que eu corro para a montanha e eles estão vindo? Não dá. Como é que eu faço? Eu nado, não dá. E a gente se vê numa angústia, querido, que dá um nó na garganta aqui, ó. Dá ou não dá? Não, acho que só deu em mim. Vem aquela conta que você fala, eu não consigo pagar, meu Deus do céu. É montanha de um lado e mar do outro. E aí você olha para o Senhor e fala, Senhor, você disse para eu fazer aquele crediário na Casa Bahia, mas não está dando. O Senhor me garantiu a casa própria e eu fui lá e parcelei na caixa. Parcela está chegando, eu vou ser envergonhado. E Faraó está vindo, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Quantos estão entendendo? A igreja está aí? A nossa visão limitada não quer dizer que Deus não está tramando e fazendo um movimento no mundo espiritual para que o mar vermelho se abra, para que você não morra no deserto. Porque Deus sabia que nós somos fracos e vacilantes. E aí Ele te encurrala e tem hora que Ele te encurrala para não dar para você ir nem você vir. A única coisa que você e te compete é dobrar o seu joelhinho e clamar ao Senhor. Porque você tem que esperar a manifestação de poder, porque se Deus te der abertura, querido, tu ó, mete o pé. Se Deus te desse abertura, você não esperava o milagre. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem estratégia para a derrota de todos os nossos inimigos.
Deus tem estratégia para que os inimigos que nos perseguem nunca mais ousem perseguir um filho de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O que nós precisamos é confiar no Senhor que o mar vai se abrir. Nós precisamos confiar no Senhor que no momento exato e na hora exata o movimento do Senhor vai ser feito e o mar vai se abrir. Você sabe por quê? Porque Abraão não foi pai da fé à toa. Deus deu uma tarefa muito difícil para ele, sacrificar o próprio filho. Mas o cordeiro foi providenciado quando a faca já estava em punho no alto e o menino amarrado. O menino já estava amarrado, ele sabia que o Senhor providenciaria. E quando ele empunha a faca e levanta, ele escuta a ovelha. E ele diz: a estratégia do Senhor livrou o meu filho da morte. Porque para que ele fosse o pai da fé, ele tinha que ter tido aquele movimento, mas ele tinha certeza dentro dele. Querido, as estratégias do Senhor nós não entendemos, nós temos que confiar. Eu não sei por que você está passando pelos problemas que você passa. Eu não sei por que o médico declarou que você vai morrer, que a tua dificuldade é que te apresentaram um laudo médico, dizendo que você está muito doente. Eu não sei. Eu só sei que o Senhor e o Deus que eu sirvo, e eu tenho certeza que você serve, apesar dos teus olhos não estarem vendo a solução do problema, vai manifestar poder e o mar vermelho vai abrir antes que o inimigo te alcance. Jó não sabia, querido. Jó não sabia que ele ia ter em dobro tudo aquilo que o inimigo tocou nele. Mas Jó não murmurou. Jó venceu a manifestação do diabo. Apesar de todos dizerem para ele excomungar ao seu Deus. Você não conhece as estratégias que o Senhor tem para a sua vida. E eu estou aqui essa noite para te dar ânimo. Você não conhece as estratégias e os planos de Deus para a sua vida. As estratégias do Senhor são para enganar o inimigo. Você quer estratégia maior do que a cruz? Você quer uma estratégia maior do que a cruz? Matam o Filho de Deus e o diabo diz: ganhei. Ganhei. E aí Jesus desce no inferno. E ele diz: ganhei, você agora está aqui comigo, porque você morreu cheio de pecado. Ele diz: eu morri cheio de pecado, mas eu não pequei. Eu dei a minha vida pelos outros. Você me trouxe aqui enganosamente. Agora me dá a chave do inferno e me dá a chave da vida. Porque pela minha estratégia do meu Pai, todos eles terão vida. E eu tenho vida, querido. E você tem vida em abundância, por causa de uma estratégia de Deus bem concluída. Você não conhece as estratégias de Deus? Não vacile, no momento certo o mar vai se abrir. Você não foi criado e liberto e chamado de filho para morrer no deserto. Você não foi chamado e tratado como filho para que uma palavra contrária te desanimasse. Não tenha aquela palavra que o Senhor não possa desfazer. Não tem o bebê que possa nascer são. Não tem o decreto de morte que o Senhor não possa mudar se for a vontade dEle. Não existe dificuldade que você está passando que o Senhor não possa se manifestar. Você não nasceu, você não foi liberto, você não aceitou Jesus para morrer no deserto. Apesar de seus olhos não verem, você vai ter o mar aberto na hora certa, porque tem hora para o mar se abrir. E o mar não abre na última hora para que você morra do coração. O mar, eu vou repetir, o mar não abre na última hora para que você morra do coração. Você pode estar fraco,
Você pode estar vacilante. Você pode estar dizendo que não está aguentando a pressão. Mas você, se confiar no Senhor, experimentará o milagre do mar abrindo. Continue lendo comigo. 14, 13. Não, perdão, volta no 10. Ele diz assim: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui, ok. O faraó está te perseguindo, você está no meio da dificuldade. E aí, o que é o certo? Clamar ao Senhor. Amém? Mas olha onde está o erro. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá? Para que morramos nesse deserto, para que nos trates assim, fazendo sair do Egito. Não morra no deserto, Egito, não. Deixa que servir os egípcios. Eu quero voltar pro diabo, eu quero servir. Porque no mundo eu não tinha esse problema. Porque no mundo tu pensa, eu ganhava dinheiro. Porque no mundo eu não passava essa dificuldade. Porque no mundo eu estalava o dedo e a menina vinha. Agora eu estou no meio do Senhor, eu estou sozinho. Porque eu tinha um varão, agora eu não tenho varão, ninguém me olha. Dentro da igreja só tem homem frouxo. E não... Está insatisfeito, crente? Volta para o mundo, sem Deus, porque o teu padrão ainda não mudou. Sabe por que não apareceu alguém para você? Porque você não está inteira para receber alguém inteiro. É por isso que o Senhor não autorizou o teu varão a aparecer. Começa a murmuração no problema. Era só até o 10. Clamar ao Senhor. Mas aí a gente vira, né? A gente vira e começa: por que fez isso? Por que Jesus faz isso comigo? Por que não faz? Não é possível. E aí começam a espraguejar contra Moisés. Geralmente procura o pastor. Procura o pastor e diz: não estou aguentando. Porque quando eu estava no mundo... Aí o pastor enche de resiliência e fala assim: mas Deus está contigo, varão. Esse é o pastor, inspirado por Deus. O pastor aqui na carne está dizendo: volta para o mundo. Aqui querendo dizer: volta para o mundo, então fica sem Jesus. Mas o pastor está aqui, ó, cheio de azeite vindo do céu, falando: calma, vaso. Vamos ler agora. Agora que eu já falei o que eu queria, vamos ler o 13. Diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo. Respondeu ao povo. E eu quero ser Moisés na tua vida hoje. Quero ser Moisés na tua vida porque orou o Senhor e você tem orado pelas suas dificuldades. Você tem se visto entre o monte e o mar. E eu quero ser Moisés na tua vida essa noite. Moisés disse para o povo, e eu quero dizer para você: não temais. Não temais. O inimigo pode vir sobre a tua vida, querido, com um carro, com carruagem. Ele pode vir sobre a tua vida com 200.000 homens. Ele pode vir sobre a tua vida fazendo barulho, estardalhaço, gritando aos quatro cantos que vai te derrotar, que você não vai ser aquele homem que Deus disse que você ia ser, que você não vai ser a mulher, que a dificuldade que você está passando hoje vai te dominar. Não adianta. O que eu tenho a dizer para você essa noite é: não temais. O Senhor é contigo. Pode bater palmas que é para o Senhor. E eu quero dizer mais.
aquietai-vos. Aquietai-vos. Pastor, o que é aquietai-vos? Para de se estribuchar. Para de tomar atitude por conta própria. Para de querer levar na força do teu braço, porque você está cansado. Não é porque o Senhor te colocou na batalha. Você está cansado porque você está querendo tomar atitudes naturais, quando Deus está pedindo de você atitudes espirituais. Porque se você ler no verso 14, o 2, ele diz, segunda parte, que os filhos se acampem de fronte a Pia, ele fala acampamento, lá em Piairote, entre Migol e o mar, diante de Belzo, em frente deles. Ele não disse, se prepara para a batalha que você vai batalhar, ele falou, só acampa. Ele falou assim, ó, descansa diante dessa dificuldade. E aí ele volta lá atrás e Moisés disse, aquietai-vos. Sabe por quê, querido? Porque a gente tem mania de querer dar jeito no problema que é do Senhor. Olha só, presta atenção. Vem Faraó com carros e cavalos, 200.000 homens, treinados, armados, capacitados para a guerra. E tem um povo que foi escravo a vida inteira. No meio desse povo tem mulher e criança desesperada gritando e reclamando. Se eles tentam tomar a força, e se eles tentam tomar o lugar de Deus, a atitude que Deus tinha que tomar, o que eles fariam? Levanta, desembainha a espada e vamos lutar pela nossa vida. Não tinha sobrado ninguém. Quantos estão entendendo? Não se distrai com as crianças não, presta atenção aqui, não perde sua vitória não. Não tinha sobrado ninguém. Agora, se você tivesse descansado, se nós descansarmos, quem batalha essa luta é o Senhor. Então o Deus diz hoje para você, aquietai-vos, para de fazer pela força do seu braço, eu sou o Senhor e eu abrirei o mar vermelho. E aí, presta atenção, Moisés diz, eu digo para você, não temais. Moisés diz, aquietai-vos, eu digo para você, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Essa batalha que você está batalhando, Deus não pediu para você desembainhar a espada, Ele pediu para você aguardar e ver aquilo que Ele fará em teu favor. E Ele continua, que hoje vos fará, porque aí começa a promessa, querido. Aí começa o momento de promessa. Deixa eu te falar, quando você tem coragem, quando você se aquieta, começa a promessa. Diz assim, ó, os egípcios que vede hoje, nunca mais os tornareis a ver. Vira para o irmão que está do seu lado, fala aí, eu te chamei de fraco. Eu te chamei de mimizento, mas o inimigo que você vê, você nunca mais o tornará a ver, diz o Senhor. Promessa se cumprindo no capítulo 14, porque o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Eu posso ouvir palmas para o Senhor? A hora está avançada, mas vocês me permitem avançar um pouquinho? Que eu quero mostrar para vocês. Observa quando a promessa começa a se cumprir. Observe quando a promessa começa a se cumprir. Pelo tempo eu não vou ler versículo por versículo.
Mas depois vocês vão ler do 15 em diante. E acontece mais ou menos assim. Moisés levanta o bordão. Moisés levanta o bordão para que o povo entre no mar. Quando o faraó começa a descer, quando o faraó começa a agir no que o inimigo acha que vai ser a luta final. Deixa eu te falar, o inimigo, quando começa a se agir sobre a sua vida, quando você acha que não vai dar mais, é o inimigo entrando na batalha final contra a sua vida. Mas o Senhor é contigo. Presta atenção. O Moisés levanta, o povo entra no mar. Deus endurece novamente o coração de Faraó. Por quê? Flávio Josefo é um historiador hebreu que estudou vários manuscritos, a não ser a Bíblia, vários escritos. E ele diz, presta atenção, olha que dificuldade, por que precisa ter muita coragem? A pastora Luciana falou de coragem, Dani falou de coragem. Por que precisa ter muita coragem? Porque Flávio Josefo diz que quando Moisés estendeu o bordão, o mar não abriu de um lado ao outro. Flávio Josefo diz que o mar, quando o povo caminhava, o mar ia abrindo. A atitude de fé era tão grande que o povo tinha que caminhar contra as águas. E conforme o povo caminhava, o mar ia abrindo. Talvez a solução que você está tendo, que Deus está te apresentando, você vai dizer: Jesus, como é que eu vou fazer? Porque eu estou caminhando em direção àquele mar que está abrindo, mas eu não sei. O povo também não sabia que ia abrir do outro lado. O povo não sabia, querido, o que ia acontecer. Talvez você não saiba o que vai acontecer. Você não sabe como vai terminar essa história. Mas eu quero dizer, o mar pode estar se abrindo vagarosamente à tua frente, mas você vai chegar do outro lado. Porque Ele já te prometeu Canaã. E aí o povo vai caminhando, o povo entra no mar. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa espetacular que Deus me mostrou essa tarde. Preste atenção no texto. Quando você começou com Deus, Ele disse que botou à frente o quê? Coluna e nuvem. Amém? Ficou fácil de você seguir, não ficou? Na hora da execução do milagre, lê comigo o verso 19. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás. Também a coluna se diante deles e se pôs. Querido, você pode estar passando um momento de maior perseguição da sua vida, e você tem olhado para frente e tem dito: cadê o Senhor? Cadê o Espírito Santo que eu não vejo? Mas o Senhor está dizendo: permanece seguindo, permanece em frente, porque o que você não está vendo não significa que Ele não está contigo. Ele somente passou por detrás para te proteger das vistas do inimigo. Você não pode não estar vendo Deus. Você pode estar olhando para frente dizendo: eu não vou conseguir, eu não estou vendo mais Deus nessa caminhada. Mas é que Deus, para te proteger, se colocou entre você e o inimigo. Continua lendo comigo o verso 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escura. Isso é fantástico, Deus é maravilhoso. Presta atenção, presta atenção. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se.
Pensa comigo. Sai a nuvem e a coluna e vem para trás. Para trás por quê? Porque Faraó vinha atrás. Para dar tempo do povo sair. Para proteger o povo. Deus se coloca entre o povo de Israel e o povo de Deus. Mas olha que loucura. A mesma manifestação que era a luz para o povo, a mesma manifestação que era a luz para o povo caminhar à noite, era trevas para o povo do Egito não saber onde estava pisando. Sabe como é que é o nome disso? Cruz. Porque a mesma cruz que te libertou e que te trouxe vida, para que você possa, no meio da dificuldade, chegar do outro lado a Canaã. Para o mundo é trevas e luz, e ele não entende o que é o mistério da cruz. Você quer saber, ao meu ver, quem era o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, na minha visão, que ia à frente, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E sabe quem era a nuvem? Espírito Santo de Deus. E é por isso que a manifestação é igual. Para os inimigos e para as trevas, querido, a cruz é sinal de derrota. Só que para você é sinal de vida e vida em abundância. Quando Deus te coloca como cruz diante dos inimigos, e para eles é trevas, eles correm do poder da cruz, e você corre porque foi alcançado pelo milagre da cruz. E aí chegamos, a palavra de Deus diz que, meu Deus, a hora está corrida, mas eu vou ter que falar. Eu vou continuar um pouquinho mais, só para você entender o que o Senhor faz. Diz o seguinte, verso 23, lê aí. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiranos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Presta atenção, ele está dizendo aqui, tinha egípcio no meio do mar. Tinha diabo e tinha inimigo no meio do mar, mas tinha egípcio no acampamento. Vocês estão entendendo? Tinha diabo que perseguiu, tinha inimigo que perseguiu, mas tinha inimigo que ficou no acampamento. Continua lendo comigo. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos. Deixa eu explicar, Flávio Josefo diz que essa escuridão de um lado e a luz do outro é porque Deus manifestou de uma forma do lado aonde vinham os egípcios, com chuva, com raio, com trovão, e caiu uma tempestade tão grande dos outros lados. E você que não conhece Israel, nós fomos em Israel da última vez, e nós estávamos voltando de ônibus, e no deserto tem uma coisa chamada torrente, chove e a água vem e arrasta tudo. Então nós, a última vez que fomos, teve uma chuva na estrada, o motorista não pôde seguir o caminho, ele teve que parar, voltar, subir a montanha e ir por cima, porque qual era o risco? Nós estarmos no meio do caminho e sair uma torrente que começa do nada e termina do nada e arrastar o ônibus. Flávio Josefo diz que houve uma manifestação de tempestade no acampamento dos egípcios, e aí todos eles, vendo aquela tempestade e a chuva, foram obrigados a entrar no mar. Vocês estão entendendo? Continua lendo. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar. Emperrou-se a roda dos carros quer dizer, tudo que o inimigo se levanta em autoridade contra a sua vida, em
para mostrar autoridade sobre a tua vida, o Senhor vai emperrar e não vai conseguir, e ele não vai entender o que está acontecendo, mas não tem carro e cavalo que se levante contra um justo do Senhor. Então a arma que ele está levantando para te colocar medo é aquela que vai atrapalhar ele. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra o egípcio. Pula para o 27. Pula para o 27, que a promessa vai se cumprir. E você vai entender por que você teve que esperar acampado o mar fender. Não era para que você morresse, era para que todos os seus inimigos morressem na tua glória. Morressem naquilo que o Senhor se glorificou na tua vitória. Lê comigo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, querido, ao romper da manhã, o mar não ficou aberto por um curto período não, ele ficou aberto pela noite toda, e só no romper da manhã, entendam o tamanho do milagre, retomou as suas forças, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Pastor, o que você quer dizer hoje? Eu quero dizer para você que todo decreto de morte, todo decreto de derrota, todo lugar de dificuldade aonde você não tem visto, eu quero falar para as mulheres do departamento da família. A Débora tem comentado comigo e eu tenho orado pelos maridos que ainda não vieram. Querida, não desanime da vida do teu esposo. Pode demorar mais ou pode demorar menos, mas o seu esposo virá ao Senhor. E hoje o decreto de morte que tinha todos os seus inimigos, o mar vai abrir e ele vai entender, ele não vai entender, ele vai atrás de você. E eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor usará para a sua vitória, para a manifestação de poder dele na sua vida, servirá de decreto de morte para todos os teus inimigos, todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que têm te afligido. Eu pedi para que você dissesse no início: o inimigo que você vê hoje, nunca mais os vereis. Debaixo da palavra do edito do verso 13. Não significa que, olha para mim, não significa que o povo de Israel nunca mais esteve com o povo do Egito. Não significa. Você pode voltar a estar de frente com o inimigo, mas nunca mais em posição de opressão, sim em